Estou aqui em Castro de Montemouzinho, um autêntico museu ao ar livre. Isto é incrível, para quem gosta de história, isto é absolutamente incrível e passam aqui uma manhã ou uma tarde muito bem passado. Estamos a falar de 20 hectares de puro museu ao ar livre. Onde eu estou aqui era a praça, que faziam também feira, mas isto estamos a falar de uma povoação com mais de 2000 anos. Aliás, ela depois foi aproveitada pelos romanos e fizeram aqui uma vila romana. Olhem aqui o tamanho, isto é só uma parte, ok? Olhem aqui o tamanho. E os romanos aproveitaram isto e fizeram aqui uma povoação. Porquê? Porque isto ficava no caminho entre as duas cidades mais importantes da Península Ibérica, que era Braga, na altura conhecida como Bracar Augustas, e Mérida, que era a capital da Península Ibérica. Desculpa lá eu estar a olhar para baixo, mas isto é muito difícil de andar por aqui, sobretudo para quem escolheu vir de Havaianas. Mas nós estávamos na piscina e a seguir vamos para uma praia fluvial, mas a minha namorada falou-me disto e obviamente que eu, apaixonado por história como sou, não quis deixar de perder a oportunidade. E então, basicamente, isto ficava no caminho entre Braga e Mérida. Mérida era a capital romana da Península Ibérica. Aliás, é um sítio que eu te recomendo se gostas de história e da cultura romana. Recomendo vivamente, porque Mérida é incrível, tem o Coliseu, tem o Circo, tem o teatro, é absolutamente incrível. Mas voltando aqui, aqui isto fazia parte desse caminho, direto de Braga, que era também uma das capitais. Aliás, a maioria das pessoas não tem noção da importância que Braga tinha desde o período romano e depois continuou a ter no período medieval, a nível da religião católica. E ainda hoje em Portugal, Braga é a terceira cidade mais importante de Portugal e as pessoas não têm noção do que se passa e do que se faz em Braga. Mas enfim, continuando aqui, isto são 2 hectares, são 20 hectares de um povoado antigo e que depois os romanos aproveitaram e fizeram aqui uma vila romana, ou uma cidade romana, não sei, aqui a minha cultura ainda não é relativamente a isto, ainda estou a aprender. Mas estamos a falar que fizeram monumentos também, isto é giríssimo e era um povoado bastante importante. Como podem ver pelo tamanho. Isto não para, eu estou a circular aqui o muro da praça e vocês veem um pouquinho, porque isto vai-se continuando e vai-se andando. Desculpem lá aqui o barulho, isto são os madeireiros, cortar os eucaliptos, aqueles eucaliptos que fazem com que a nossa floresta portuguesa tenha deixado de ser o pinheiro e outras espécies e agora seja um barril de pólvora. Enfim, então, o que é que eu quero partilhar aqui contigo? É um pouco hoje o meu amor e gosto por estudar História. E porquê é que eu gosto tanto de estudar História? Porque a História ensina-me a ciclicidade das coisas. E como eu sou uma pessoa muito de estruturas, ao estudar História, entendes as estruturas. E na prática, tudo funciona como estruturas. E as estruturas não mudam muito. O que muda são as histórias. Mas as estruturas não mudam assim tanto. Pelo contrário, a estrutura é a mesma, mas mantém-se a história. Aliás, o início de um álbum que eu gosto muito dos Enigma, que também sugiro vivamente que ouças, que é Le Roi est mort, vive le roi, começa com Things are changing, but nothing has changed. But still, there are some changes. E basicamente é esse o conceito, que tem estruturas e as estruturas mantêm-se mais ou menos as mesmas. O que altera são as histórias. Então são os problemas, são os desafios, isso é que altera. E normalmente esses problemas, esses desafios acontecem por causa das estruturas. A partir do momento em que tu percebes as estruturas, vais percebendo que existem desafios a acontecer em breve, muito grandes, muito difíceis ou não tão difíceis. Tudo depende da parte da estrutura que nós estejamos a viver. Por isso é que se reparares, se ouvires o meu podcast, o Liberdade a 2, 1 ou 2 anos antes de acontecer esta constipação, que aconteceu agora, que ninguém estava à espera, eu já dizia, e eu não sou o único, atenção, que dentro em breve iria acontecer, eu não sabia o que era, mas iria acontecer um evento que ninguém estaria à espera e que seria altamente transformador, altamente cataclístico, digamos assim, e que ninguém estaria à espera e queria mudar isto tudo e iria desembocar numa enorme crise. E depois aconteceu aquilo que a maioria das pessoas acha que foi um infortúnio. Da mesma forma que, se fores ouvinte assíduo, eu também já dizia que em breve iria acontecer uma guerra fomentada pelos Estados Unidos. E claro que a maioria das pessoas vai-te dizer que o Putin é um mauzão e coitadinho dos ucranianos e essas coisas todas. Atenção que os ucranianos, o povo ucraniano está a ser uma vítima. Mas o governo ucraniano
É uma questão, um convite que eu te faço a estudares um bocadinho mais isso. E se estudares um bocadinho mais isso, vais perceber que os americanos andam a armar e a treinar os ucranianos há 8 anos e que basicamente esta guerra foi provocada pelos americanos que provocaram, obviamente, os russos, e os russos não tinham outra possibilidade do que fazer isto. Aliás, por muito menos, os americanos quase que desencadearam um conflito nuclear quando se falou na possibilidade de pôr mísseis e de armar Cuba. Mas o que eles fizeram basicamente foi instigar e armar os povos à volta da fronteira da Rússia, e de forma que a Rússia não tinha outra possibilidade senão fazer o que está a fazer. Mas basicamente esta é a estrutura dos americanos, é criar guerras longe para vender armas e reconstruir o país em troca dos seus recursos e colocar governos fantoches a seu benefício. Mas enfim, então, basicamente, qual é aqui o convite que eu te quero fazer? É que estude história, porque a história tem sempre as mesmas estruturas. Se perceberes o Império Romano, vais perceber a estrutura do auge e da queda do Império Romano, vais perceber exatamente o que está a acontecer agora. É exatamente a mesma coisa. Acabou o dinheiro, um grande império custa muito dinheiro, entretanto, as pessoas que criaram o império, a fibra das pessoas que criaram o império é completamente antagónica à fibra e às pessoas que estão agora a gerir esse império, e portanto, o manter um império, se elas nem capacidade têm para criar aquele império, também não têm capacidade para manter esse império. Então, normalmente o que se faz, e o que se fez no tempo romano, foi imprimir moeda. Na altura o que eles fizeram foi, iam retirando a prata da moeda e o ouro também, iam retirando, de forma a que continuassem a produzir mais moeda, mas com menos metal precioso. Daí é que há aquele hábito de morder para ver se aquilo era mesmo ouro. Atualmente o que se faz, o que os Estados Unidos fazem é imprimir moeda. E por isso, um país que está totalmente endividado já há 10 anos e que a única coisa que sabe fazer realmente é imprimir dinheiro e distribuir dinheiro para o resto do mundo, é óbvio que um país extremamente armado e falido, a única coisa que há a fazer é uma guerra. Aliás, nós começamos os descobrimentos porque estávamos falidos, estávamos em fome e a única solução que havia é ir para a frente e conquistar um pouco da África, que é Ceuta, que era uma zona estratégica. Portanto, a estrutura é sempre a mesma. A estrutura é sempre a mesma. Só muda a história. E, portanto, a história é que muda, e o que faz os povos entrarem e aceitarem a guerra e acharem que a guerra faz sentido é a história. Portanto, a ideia é colocar uma boa história, aquilo que os romanos chamavam de um pretexto, de forma a que fosse aceitável e até importante e apelativo entrar numa guerra. Porque existe uma história, um desafio, algo que faz todo o sentido entrar em guerra. E então o meu convite é basicamente que tu estudes a história, porque se tu estudares a história, vais perceber talvez que se calhar não faz assim tanto sentido aquilo que tu vês na televisão, se calhar não faz assim tanto sentido aquilo que te faz ficar muito revoltado com algumas pessoas, com alguns governantes, porque na prática só te estão a criar e a mostrar o pretexto para aquilo que estão a querer fazer. Ok? E basicamente o segredo das guerras, de sobreviver às guerras, porque sempre houve grandes guerras, vão continuar a haver, estamos perto de uma, e no futuro muitas pessoas vão morrer e outras vão sobreviver. Normalmente as que sobreviveram foi as que tentaram passar entre os pingos da chuva, e tentaram passar entre os pingos da chuva, e há duas razões. Umas porque se acobardaram, outras porque perceberam que na prática aquela guerra que estava a acontecer não fazia sentido nenhum para eles, porque a guerra que estava a acontecer, tal como o que está a acontecer agora e que ainda vai acontecer, aliás, o dólar acabou neste momento de ser a moeda de reserva mundial, a maioria das pessoas ainda não sabe, mas já foi criada outra, e ao contrário do dólar, que é basicamente figuras históricas americanas em papel, esta nova moeda é baseada em minerais, portanto isto vai fazer com que o dólar colapse, e tendo em conta que o dólar vai colapsar, eles não vão querer isso, portanto isto obviamente vai gerar um grande conflito. Só que a questão é que quanto mais os Estados Unidos fazem este tipo de coisas, mais eles bipolarizam o mundo e portanto mais rapidamente vai cair o dólar. O que me faz pensar até que quem governa os Estados Unidos neste momento é um demente, é um fantoche, e às vezes ainda penso, mas isto é só uma alucinação minha, que aquilo que está a acontecer, aquilo que os Estados Unidos estão a fazer é tão estúpido que, e tendo em conta que os americanos, sobretudo a elite americana, não é estúpida, que é estúpido mais, e às vezes se calhar é tão estúpido que se calhar nem é assim tão estúpido, é inteligente. Nós é que ainda não conseguimos perceber a inteligência que está por detrás de tanta estupidez. É uma questão de estarmos atentos, pensar nisso e não nos deixarmos influenciar assim tanto pelo que vemos na televisão e pelo que lemos nos jornais, e pesquisar um pouco de história para perceber a estrutura, porque quando percebes a estrutura
percebes que o resto que está a acontecer e que está a mover as pessoas é apenas a história em cima da estrutura. Um abraço.